Esse aí é o professor Sérgio, que vai falar com vocês. Boa tarde, bom dia. Professor Sérgio, mais uma vez aqui. Falo professor, mas é meu amigo já há muitos anos, meu amigo de ordem, meu amigo de vida, o professor Sérgio Ricardo, que vai falar com vocês hoje. Nós estamos aí no tema padrão funcional. Sérgio, muito bem-vindo e esperamos que tenhamos aí mais um sábado, pelo menos por 30 minutos, onde você foge um pouco dessa coisa que está te pressionando tanto, que é a televisão, que é o lockdown, que é a máscara, que é o álcool gel, que é a pressão. Parece que as paredes estão se fechando. E o Sérgio vai nos dar uma força aí de como a gente pode enfrentar essa pandemia e outras coisas do nosso dia a dia. Obrigado, Sérgio, a palavra é sua. Meu querido Goldinho, é um prazer imenso estar aqui com você nesse sábado, falando de vida, falando de qualidade de vida, de coisas que realmente vão trazer a gente para ter mais segurança nesse momento. Primeiro, agradecer a oportunidade, dizer boa tarde a todos. Nós estaremos aqui no programa Vida e Sintonia aos sábados aqui para poder trazer um pouquinho mais de uma percepção de um trabalho que eu venho fazendo há mais de 25 anos. E como você disse, se você assiste ainda a televisão, você só vai ver Covid matou, Covid matou, Covid matou, a vacina não chegou, a vacina não sei o quê. Mas eu tenho visto que poucas pessoas estão falando, principalmente a mídia, né? Ninguém fala de solução para ficar melhor, ninguém fala de qualidade de vida, ninguém fala de como se manter numa reserva funcional, num padrão funcional ideal, para você não ficar com o sistema autoimune mais baixo. Então eu vejo muito alarde de doença e pouco alarde de saúde. Olha que interessante. Porque nós somos treinados para falar de doença desde pequenininho. Né? Hoje nós temos a medicina da doença. Nós temos um investimento que o pessoal fala assim, vamos investir em saúde. Olha que coisa maluca. Quando o governo fala vamos investir em saúde, ele está falando de investir em hospital, em remédio, em clínicas, né, em aparelhos, em médicos, em enfermeiros. Então não é investir em saúde, é investir em doença. Porque se fosse investir em saúde, nós íamos estar falando de alimentação saudável, ia estar falando de suplementação, ia estar falando de qualidade de sono, de qualidade de casa, de forma pensamento. Então nós temos, na realidade, principalmente nesse país, a manifestação sobre vamos falar de doença. Não vamos falar de saúde. E no Covid isso está muito claro para mim. Né? E aí no nosso trabalho, olha que coisa maluca. Eu tenho um grupo de trabalho com 9 pessoas, né, que estão comigo desde julho do ano passado, fazendo um trabalho de resgate de fisiologia, onde essas pessoas têm pai, mãe, né, filho, irmão, parente. Alguns perderam alguns familiares para o Covid, outros tiveram Covid na família, só que esse grupo de trabalho não pegou Covid, como eu e minha esposa. Mas qual que é o foco disso? O foco é falar de saúde. Como é que você fala de saúde num país que só fala de doença? Então, muita gente hoje tá doente porque, assim, a sua atenção vai para onde está, a sua energia vai para onde está a sua energia. Então, se você coloca a atenção ali, você vai energizar aquele ponto. As pessoas não botam atenção na saúde. Então elas estão em casa, mas quem está treinando? Quem está suplementando? Quem está dormindo na hora certa? Quem respeita o DNA? Quem está comendo conforme o tipo genético? Quem é que está fazendo um trabalho de coerência cardíaca? Isso é saúde. E não é saúde que eu criei, não é modelo que eu criei, não. Isso aí eu aprendi nos Estados Unidos, na Virgínia, em coerência cardíaca, num quartel, onde você treina os CEOs da Marinha, onde você treina os astronautas da NASA. Não sou eu que criei nada. Só que nesse país a gente não pode saber dessas coisas, porque senão vai falar de saúde. Quando você fala de saúde, as pessoas não adoecem. Se as pessoas não adoecem, não vão ao médico e não compram remédio. E graças a Deus, hoje em dia, eu tenho uma equipe multidisciplinar com pessoas na área médica que já falam só de saúde, não falam de doença. Então eu queria começar esse nosso programa de hoje com essa chamada de atenção, quer dizer, onde nós estamos colocando foco? Na doença ou na saúde? A doença ela já existe.
A doença ela está aí para todo mundo. Existem 55 modalidades médicas de doença, com mais 58 especialidades médicas, com mais um monte de subespecialidades em cima dessas 55, 58 modalidades. Então, para isso, para estudar mais de não sei quantas mil doenças, porque isso é um mercado muito interessante. Só que nós temos uma coisa que é outro padrão de pensar, que as pessoas falam de envelhecimento saudável. E envelhecimento saudável já foi feito, já foi publicado em estudos que não existe envelhecimento saudável. Existe longevidade saudável. Porque envelhecimento é igual a doença. Então, é uma coisa muito fora de questão, né? Chinômio, vamos falar assim, que você tem um envelhecimento saudável. Porque se você envelhece, você está doente. Então, o segredo é você ter 50, 60, 70 anos, mas não ser velho, ser longevo. E aí muda o jeito de pensar, porque a maioria das pessoas, elas têm na cabeça que quando estão velhos, tem que tomar remédio, tem que ficar doente. Obrigatoriamente, velho é doente. Né? Então, tudo, principalmente nesse país, nós fomos treinados a pensar de uma maneira que você fica refém da doença e do médico e do remédio, no caso, ou de algum tratamento. Mas ninguém entendeu que você pode ter 60, 70, 80, 90, 100 anos sem uma doença. Então nós temos um mercado muito abrangente para poder trabalhar, nós temos pessoas que nós devemos informar, nós temos maneiras de falar com essa população que tem essa metodologia já implantada na cabeça do que é saúde e do que é doença. Então, está na hora de começar um trabalho, e por isso que eu aceitei estar aqui com você, e agradeço a oportunidade, de poder todo sábado, nem se for para uma pessoa, para duas pessoas, nós estamos falando de saúde, não estamos falando de doença. E eu quero começar a dar as dicas todo sábado de como você resgata a sua fisiologia, de como você encontra sua melhor condição funcional, de como você experimenta a sua melhor versão. E daí eu não estou falando de mente, emoção, essas coisas. Isso é outra coisa. Eu estou falando que nós temos telômeros para viver 150 anos no mínimo. E aí, com a nossa maneira, nosso estilo de vida, nós encurtamos esses telômeros. Os telômeros, para quem não sabe, é onde proporciona a duplicação de célula. Ou seja, você tem a duplicação de célula, as células vão ficando velhas, ela morre, nasce outra, morre, nasce outra, morre, nasce outra, e a sua vida vai sendo prolongada. Se você tiver um encurtamento telomeral, a sua célula morre e não nasce outra, e você envelheceu. Então, as pessoas têm que entender sobre longevidade. As pessoas não têm que entender sobre doença. O médico é o primeiro profissional da saúde que entende sobre doença. Então, uma coisa para deixar bem claro aqui, nós não competimos com o médico. Nós temos os médicos como parceiros. Mas nós não falamos de doença, nós falamos de saúde. E o médico vai falar de doenças, sim. Ele vai falar que tem que tratar o coração, que tem que tratar o pâncreas, tem que tratar o intestino, tem que tratar o estômago, que tem que tratar o sangue, o médico vai tratar de doença. Ele foi treinado, ele é o profissional que trata de doença. Só que nós que somos health coaches, nós não tratamos de doença, nós tratamos de saúde. E quando você trata de saúde, a cabeça é como se você entrasse numa nave espacial. Você está numa nave espacial de ET. Porque é como se você fosse ET aqui na Terra. Porque as pessoas olham para a tua cara com cara de absurdo, assim, nossa, mas como assim? Eu posso viver 100 anos com qualidade de vida? Eu posso viver sem ter doença? Pode. Na realidade, o normal seria qualquer um viver sem doença.
Olha que coisa maluca. O que seria anormal é você adoecer. Anormal é você viver oxidado, intoxicado. Só que mudou a regrinha. O normal é todo mundo ficar doente, o normal é todo mundo oxidar, o normal é todo mundo ficar cheio de inflamações internas. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui sobre uma dica... Oi, fala, Godinho. Desculpe interrompê-lo, mestre, o raciocínio está muito legal. Eu não sei se é neste momento ou nas próximas, eu não sei como eu posso chamar de aulas, dicas ou palestras, se você vai falar de somatização, aquilo que você é bombardeado externamente, e como criar um shield, como criar uma barreira para aquelas energias negativas, sejam assédios morais, televisão, excesso de informação, que fazem com que você somatize aquilo para uma doença psicológica, gástrica e etc. E só também, nessa interrupção, eu queria falar para você que temos um oi aqui da Carla Souza, dando um boa tarde, e da Nara Burati. Mestre, boa tarde. Ah, Então, que bom, as meninas. se, Bem-vindas! se você puder adiantar, não sei se estou dando um spoiler, mas uma coisa que me interessa muito, eu estou aqui, a gente não faz lição de casa, eu entro em contato com o Sérgio, ele sai falando, mas eu também preciso aqui fazer a minha liçãozinha de casa agora, no sentido de, você vai falar em algum momento sobre somatização e como a gente pode criar um shield, uma barreira, para aquelas pessoas ou aquelas situações que nos bombardeiam, para que somatizemos isso em doenças, em síndrome do pânico e por aí vai? Vamos sim. E o primeiro passo para isso, Godinho, é assim, na ciência, o que nós aprendemos com a ciência com relação a esse processo psicossomático, né? Nós temos 30% de genes hereditários, né? E 70% é a nossa carga do nosso dia a dia. Então, do 100% genético, de herança hereditária genética, você tem 30% que você carrega dos seus pais, avós, você carrega dos seus bisavós, 2 gerações acima. Então, todas as doenças e todos os problemas que teu pai e teus avós tiveram, você carrega 30% nos seus genes. 70% é o estilo de vida que você tem, que você vai somar com os 30% deles ou não. Então, por exemplo, meu pai tem AVC, minha mãe tem diabetes, minha avó morreu de diabetes, meu avô teve câncer. Então, se eu tiver um estilo de vida que vai proporcionar com que eu tenha os 30% de herança genética ruim, o meu estilo de vida 70%, eu provavelmente vou ter o que minha família teve. Essa é a primeira coisa. Então, a primeira coisa para entender é assim, 70% da minha qualidade de vida depende do meu estilo de vida. E aí esse estilo de vida envolve o quê? Envolve psiquismo, exposição a radiações e meio ambiente. Forma de alimentar, forma de dormir. Ok. O nome disso que a ciência colocou, quando você tem um estilo de vida e o ambiente influenciando você, chama epigenética. Então hoje você sabe, e todos devem saber disso, que a epigenética provou que o ambiente pode mudar os seus genes. Ok? Bom, como é que nós vivemos hoje para manter a nossa carga genética intacta e que a gente não receba essa influência do meio, seja pressão psicológica, seja pressão familiar, pressão financeira, pessoas tóxicas, ambientes tóxicos, e aí você vai psicossomatizando tudo isso no corpo, porque é o natural de você, quando está exposto a algum ambiente, você pegar aquilo para você. A questão é, se você não está com a sua energia equilibrada, se você não está convicto do que você está fazendo por você, você agora não tem referência, a referência é o outro. Quando a referência é o outro, você agora virou passageiro da vida. Você agora não está mais no controle do seu ônibus. Você é passageiro. Então, se as pessoas falarem, você é esquisito, aquilo martela na sua cabeça. Se você está exposto num ambiente
que é só pressão, você é só falando que você não presta, que você é devagar, que você é complicado, aquilo vai para dentro de você e você faz daquilo uma crença. Agora, como que eu mantenho isso blindado efetivamente na minha vida? Se eu não tiver o meu intestino saudável, a sua produção de serotonina é muito zerada, é baixo, o seu sistema autoimune é baixo. Então você fica refém de bem-estar do outro. E as pessoas não sabem que se manter o intestino saudável, serotonina está alta. Então eu consigo manter o meu bem-estar e sentir o prazer, mesmo se eu estiver exposto a um ambiente crítico. Agora, para eu manter o meu intestino saudável, eu tenho que saber comer. Eu tenho que saber suplementar. Eu tenho que saber fazer as coisas que mantêm esse intestino com uma enzima para enzimar os alimentos, uma mucosa que vai levar nutrientes para a célula. Então não é uma questão de padrão emocional. É uma questão de qualidade de vida, de saber comer, de montar um prato de comida, de tomar o pré-biótico, o probiótico no dia certo. De repente a pessoa tem parasita no intestino, tem que saber tratar. Olha que coisa maluca. E eu estou falando de uma coisa que você disse que tem a ver com o quê? Se eu estou trabalhando num lugar onde é o inferno, mas eu dentro de mim, eu estou num lugar trabalhando que só tem demônio, né? Você vai virar um endemoniado? Não, você pode virar, mas assim, você pode ser o único anjo ali no meio daquele inferno e daqui a pouco você está tornando todo mundo angelical. Agora como? Com o seu padrão funcional, com a sua energia que você tem abundante. O problema é que as pessoas não têm essa energia porque poucas delas comem direito e ainda tem uma inflamação no intestino com desbiose que vai diminuir demais o processo de produção de serotonina, principalmente. E as mulheres têm produção de serotonina de maneira já normal, 30% menos produção do que homem de serotonina. E se tiver um problema no intestino, isso daí vira um processo depressivo muito grande. Chega a ponto de ter esquizofrenia. Então, quando você fala para mim assim, por que somatiza? O primeiro ponto é porque está intoxicado. Não tem uma produção de serotonina bacana para manter o neurotransmissor lá em cima e saber contar a história do que está vivendo. Ela conta a história negativa. Segundo passo, o jogo interior que ela possui são de crenças limitantes ligadas ao passado e a mente dela fica, eu não quero mais viver aquilo que eu vivi no passado e eu quero ter uma vida melhor. Ou seja, é insano, porque você só tem um agora, você não tem passado nem futuro. Quem vive insano, na psicologia nós chamamos de insanidade. Isso tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo, para deixar de ser insano, né? Porque você só tem agora, a vida acontece no agora. Então a pessoa não tem, por exemplo, programação neurolinguística para entender que você é este momento. Todo o resto é mapa. E mapa não é território. Isso são primícias da PNL. Então as pessoas têm dificuldade de pensar de maneira clara. Porque elas ficam pela mente. E pela mente não há saída. É pela razão que há saída. É pelo raciocínio que há saída. Quando você entra no processo da mente, uma coisa que a gente tem que aprender é o seguinte, este aqui, corpo, e esta aqui, minha mente, são questões que são minhas. Meu corpo, minha mente. Tudo que é meu não sou eu. Meu carro, meu braço, meu computador, meu celular, meu marido, minha esposa, tudo que é meu não sou eu. Só que as pessoas são guiadas por uma coisa que não são elas. Por exemplo, a mente. Então elas não entendem que se você é guiado por uma coisa que é secundária, que deveria ser sua serva, e a partir de agora, o que é sua serva virou o seu senhor. O senhor da sua vida, sua mente. Você acabou de assinar seu atestado de óbito. Porque você vai ficar louco. Quem tem que estar no comando é você, não sua mente.
Então as pessoas não entendem isso. Poucas pessoas fazem PNL para ter a consciência integral sobre isso. Poucas pessoas têm uma profunda percepção de si mesma para poder entrar em terceira, quarta posições e saber olhar em qualquer ambiente como ela tira o melhor daquele ambiente. Mas isso é treino, isso é estudo, isso é autoconhecimento. Você não vai na faculdade aprender isso. Pode falar, pode. Mestre, esse treinamento de PNL, ele nos ensina a lidar com o excesso de informações, com a rapidez das informações de hoje em dia. Porque quando você fala em mente, nós temos uma mente, mas policiá-la para lidar com esse excesso de informações, com a rapidez da entrega, não só do que nós recebemos, mas daquilo que temos que entregar profissionalmente ou respostas. Hoje, se você não responde o Zap imediatamente, a pessoa acha que você está desprezando. Às vezes você está pensando naquilo que você vai responder e as pessoas não te dão esse tempo. A PNL, ela faz um trabalho que a gente possa policiar ou é uma outra célula do seu treinamento? Vamos entender uma coisa. Quando você fala sobre a expectativa das pessoas, Odin, a expectativa das pessoas, elas estão diretamente ligadas da maneira como você já gerou a comunicação com elas. Então, por exemplo, a gente chama isso em coaching, em PNL, em ponto de vista ensinável. Então, como todo mundo, a maioria das pessoas, a grande maioria tem coração bom, elas querem ser úteis aos outros, elas querem resolver os problemas dos outros. Isso é bom. Só tem um problema. Depende de tempo e respeito. E quando você está se comunicando com as pessoas e você não gerou o critério tempo e respeito, o outro do outro lado, né, a outra pessoa, ela não tem a noção e nem o critério para te esperar. O critério é bateu, voltou, perguntou, voltou. Quando você cria um critério junto na comunicação, olha, toda vez que você me mandar um zap, pode ter certeza que eu vou te responder. Talvez não agora. Essa pessoa ela já tem essa informação, ela não vai te cobrar o zap. Então aí eu estou falando de emissor de mensagem, receptor de mensagem e critérios. Critérios é um processo da PNL. Porque critério é uma coisa que todo mundo sabe, mas ninguém faz. Você quer ver coisa maluca? Se você perguntar, eu já fiz isso, tá? Essa pesquisa que eu vou falar aqui com você. Eu perguntei para 100 pessoas qual foi o critério que você escolheu o benê, o par, né? O benê. Qual foi o critério? As pessoas ficaram olhando para minha cara com cara de lua, sabe? Cara de gol contra. Eu falei, mas qual foi o critério? É bonito, é cheiroso, é rico, é maluco, sei lá, deu um frenesi maior, é amoroso, eu não sei. Me dá um critério. Elas tinham dificuldade de me expor o critério. Por quê? Porque isso é meio nó. É meio nó. Então, na vida, quando você vai fazer um trabalho, você que trabalha com marketing, tem muita experiência nisso, você vai montar uma campanha, você vai montar uma arte, você tem um critério. Quando um advogado vai fazer uma petição para o juiz, ele tem um critério. Quando um arquiteto vai fazer uma planta, vai desenhar ou vai criar uma situação, ele tem um critério. Então, todas as pessoas são profissionais nas suas áreas e seguem critérios e regras. Mas quando a pessoa volta para ela, para dentro de si, ela não tem critérios. Vai na emoção, na doideira, vai no impulso, vai no amor, vai na bondade, vai na luz. Mas não, ela é amadora com ela. Então muita gente é profissional para os outros e amadores consigo mesmo. Por quê? Porque não tem critério. Um critério para você fazer gestão de tempo. Um critério. Você tem na sua agenda coisas importantes ou coisas urgentes? Qual o critério que você usa? Importância ou urgência? Simples assim. Aí na hora que você coloca importância ou urgência, se você estiver fazendo só coisas urgentes no seu dia a dia, você está perdido, você está fadado a não ter sucesso. Porque se você só faz coisas urgentes, você é um bombeiro, você só apaga incêndio.
não tem equilíbrio na sua vida. Então, qual critério que você usa para a tua agenda? Urgência ou importância? Entenderam? Então, na hora que você está conversando numa empresa, na hora que você está numa reunião de negócios, você pode muito bem expor e falar assim, gente, meu critério para resolver os problemas, nós vamos para prioridades importantes, não urgentes. Os urgentes é porque alguém deixou de fazer a lição de casa, não planejou, não fez a previsão, não fez o plano de contingência, não priorizou algumas questões e sobrou para alguém resolver o BO. E esse alguém agora está urgente. Por isso que alguém na outra ponta está assim, pelo amor de Deus, me ajuda, tem que fazer agora, porque senão. Então alguém foi incompetente ali. Então se você está numa reunião e fala assim, minha prioridade é trabalhar com coisas importantes, não urgentes. Mas isso é PNL. Olha que coisa maluca. Então será que as pessoas têm uma clareza para poder se comunicar com os outros e falar assim, ó, nossas coisas, eu quero minimizar o que for urgente e maximizar o que são importantes no nosso dia a dia. Então me poupem de coisas urgentes, porque coisas urgentes foram coisas que não foram resolvidas ou previstas com certo planejamento. Então isso fica como aprendizado. Então são detalhes pequeninos que muda o ritmo do dia, que muda a maneira de fazer a gestão do dia. Agora, quantas pessoas são profissionais para os outros, mas são amadoras para si mesmo? Mestre, porque você faz... Tem uma pergunta aqui da Carla de Souza Pereira. Qual a ligação disso com o padrão funcional? Eu estou entendendo que tudo está interligado, mas o que você responderia para a Carla de Souza Pereira? Então, na vida, vamos pensar em padrão funcional para você ter critérios, né? Vou falar só do critério sono, ok? Só sono. Não vou nem falar do resto. É importante ou urgente você dormir na hora certa? Eu acho que é importante, por quê? O sono ele tem 4 ciclos de 90 minutos, você tem que ter no mínimo 3 a 4 ciclos por noite, ou seja, você precisa de no mínimo de 360 a 450 minutos por noite de sono, para você ter um sono REM bem reparador. Então você precisa entender que é importante para a sua vida dormir até 9 horas da noite, deitar na cama e dormir, e acordar 4, 5 horas da manhã antes do sol, porque daí você tem feito 4, 5 ciclos de sono de maneira reparadora. Ah não, mas aí eu não consigo dormir. Tá bom. Então agora você só vai dormir porque está cansado. Então é urgente você dormir, né? Senão você está mal, você vai acordar no outro dia muito mal. Então, para dormir, tem gente que não usa o critério importância dormir, longevidade. E dorme 1 da manhã, meia-noite, toma remédio faixa preta e acorda às 6 horas da manhã para trabalhar normal. Quer dizer, ele não vai gerenciar o horário que deita, mas ele gerencia o horário que acorda. Então ele é uma pessoa que é reativa. Então ele só vive de maneira urgente. Se ele vive de maneira urgente, eu estou falando de um ser estressado, porque não tem o critério de importância de vida. Se ele é estressado, a suprarrenal dele está estressada, ele está com estresse adrenal severo, essa pessoa está oxidada. E se essa pessoa está oxidada, o corpo dela inteirinho é um terreno biológico para a reprodução de células cancerígenas. Olha que coisa maluca, só porque eu não criei o critério de importância para deitar cedo. Ou seja, um padrão funcional de criterizar o seu horário de dormir e o seu horário de sono. Olha outra coisa, Godinho. Quem não almoça meio-dia em ponto, estragou o sono às 9 horas da noite. Olha que loucura isso. Olha que loucura isso. Agora, por quê? Porque se eu usar o critério, é importante para o meu metabolismo eu almoçar às 12 horas. Ah, vou almoçar quando der. Não tem problema, irmão. Hoje não vai fazer problema. A questão é que as pessoas vivem a vida assim. Ela vive... Se deu para comer meio-dia, come. Se deu para comer a 1, se não deu para comer, também não come. Eu belisquei alguma coisa às 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Só que ela esqueceu que ritmo de vida e hábitos
Não tem nada a ver com sistema DNA circadiano, metabolismo. Isso aí vem no DNA. Tem milhões, bilhões de anos. Você, eu e quem está nos vendo tem 40, 50, 30 aninhos. Você não vai querer competir o seu jeito de viver de 30 anos, 40 anos, 50 anos, com um DNA de bilhões de anos. Então, quando você acorda, é antes do sol. Que hora que você almoça? Meio-dia. Que hora que você faz a sua última refeição? Quando o sol acabou de se pôr. Que hora que você dorme? No máximo 9 da noite. Porque o meu DNA tem os critérios dele e ele não mexe no critério dele. Então, se eu não almoçar meio-dia, quando der 9 da noite, eu vou estar prejudicando minha produção de melatonina. Porque eu atrasei o meu relógio biológico. Então, minha produção de melatonina talvez vá ser pouquinha, porque eu não comi meio-dia. Olha que loucura. Aí, o que ele faz? Ele vai no médico, o médico fala assim, ó, o médico que já é sábio, ele vai falar assim, eu não vou mexer com o comportamento dessa criatura, porque isso é um caos. Toma um faixa preta para dormir. Toma aqui, vai. Toma aqui. Tchau. A pessoa urbanizada, mestre, a pessoa que vive hoje na loucura da cidade, nem tanto devido agora aos fechamentos, que também traz um outro tipo de pressão psicológica, mas a pessoa urbanizada raramente vai conseguir seguir esses critérios que você está me falando. A não ser aquela pessoa que falou, não, vou deixar de ser um executivo, vou criar uma pousada aí em Juquitiba e vou regulamentar minha vida, vou ter uma vida mais saudável, vou dormir com as galinhas. Eu acho que nesse sentido talvez seja um pouco mais fácil, mas para a pessoa urbanizada, seguir religiosamente isso que é saudável, isso que você está falando, é um desafio, né? É um desafio, mas ó, e se eu falasse assim para você, Godinho? Você, Godinho, você tem câncer e se você não seguir isso aqui, você vai morrer. Você faria? Na mesma hora. Pois é. Olha, mestre, hoje foi esclarecedor. Nós tivemos aí 35 minutos, né? A gente está dando assim umas doses homeopáticas dos ensinamentos do Sérgio aí, do Sena Coach. Se você quiser ter um pouco mais de acesso a tudo aquilo que o Sena Coach nos oferece, está aqui embaixo, ó, o site, né? senacoach.com.br e contato@senacoach.com.br. Você entra em contato com a equipe do professor Sérgio e tem acesso ali aos treinamentos, aos cursos, a tudo aquilo que o Sérgio pode oferecer para ajudar a gente a ter um pouco mais de qualidade de vida nesse momento tão difícil, tão desafiador. Sérgio, muito obrigado por esse, vamos dizer assim, esse milésimo do seu conhecimento que nos foi passado. Esperamos estar aqui com a ajuda de Deus no próximo sábado, às 12 horas e 15 minutos em ponto, para mais um pouquinho de qualidade de vida, um pouquinho mais de um norte, de uma luz que o Sérgio está transmitindo para nós aí gratuitamente. Eu agradeço de coração, Sérgio, você ter dado essa oportunidade para nós aqui, da 66 Brasil FM, aqui no nosso programinha Sintonia e Vida. E, encerrando, fala o que você quiser, mestre. Só quero agradecer, lembrar as pessoas isso. Padrão funcional, estilo de vida é uma escolha. Não importa onde você trabalha, com quem você mora, onde você vive. O que importa é a sua escolha. Então, homens e mulheres não são limitados pela cor de pele, local de nascimento, nem grau de instrução. Homens e mulheres são limitados por não ter critérios para fazer escolhas. Pensem nisso, tá bom? Bom final de semana a todos. Deus abençoe. Godinho, de pé e a ordem aqui. Obrigado, mestre. Até sábado, pessoal. Valeu. Tchau.